Muy buenas, chicos. Siguiendo entonces con nuestras clases de repaso, vamos a trabajar hoy otro tema al cual también hemos visto ya en el nivel iniciante, que es el tema de los artículos, ¿vale? Que é um artículo a princípio? Vamos tentar lembrar então o que são os artigos que nós vimos, tá? São palavras que acompanham ao substantivo e sempre vai delante dele. Então, palavras que acompanham os nomes das coisas e sempre vem antes ali. Funcionam como determinante ou identificador. Então, vai dizer se esta palavra é masculina, se é feminina, se está em plural, em singular. Também vai determinar se é uma coisa específica ou não. Então, vamos a ver os tipos de artículos que já hemos trabalhado. Aqui temos artículos indeterminados. Então, aqui em espanhol, nós temos os dois artigos indeterminados, que são e una. Então, aqui no masculino e no feminino. E se usam para algo indeterminado. Ou seja, para eu falar de uma coisa qualquer, que eu não vou especificar, olha, é essa coisa aqui exatamente. Por exemplo, Maria é uma amiga de Laura. Quando eu digo que Maria é uma amiga de Laura, eu quero dizer que é uma entre outras amigas, tá? Então, aí eu digo isso, olha, ela é uma amiga da Laura, ou seja, a Laura tem várias amigas e é uma delas, ok? Bueno, também quando mencionamos algo por primeira vez, quando eu introduzo uma coisa, às vezes, no assunto, tá? Então, eu digo assim, Maria ha comprado um helado. Então, aqui a gente não estava falando antes desse sorvete, então eu introduzi no assunto sorvete com esse helado. Depois nós vamos ver que se eu seguisse falando, então, desse sorvete, eu já poderia dizer el helado de Maria, porque aí nós já sabemos qual sorvete é. Nesse caso aqui, nós ainda não sabemos, está sendo mencionado pela primeira vez. Então, eu uso também esse artigo, ok? Então, masculino, una, feminino. Em português, e uma, muito parecido também, não é? Com exceção aí do N, que vira M em português. Bueno, después tenemos aquí el plural de los artículos indeterminados. Importante decir que el plural de em espanhol é unos. Então, não é uns, é unos, tem esse O. E o plural de una, unas, ok? Então, além de usar no plural, ali quando as coisas são indeterminadas, nessas frases anteriores eu poderia dizer Maria ha comprado unos helados, né, no sentido de alguns. Eu posso utilizar também com algumas palavras. Existem algumas palavras em espanhol, como também existem em português, que só se utilizam em plural, só existem no plural. Exemplo, óculos. Tá? Nós temos o hábito aí de falar, meu óculos, mas na verdade o correto é meus óculos, ainda que seja um. Essas palavras existem só no plural, mesmo que seja um objeto só. Então, aqui em espanhol, a palavra óculos também tem essa característica. Eu digo gafas. Então, eu nunca vou dizer assim, he comprado una gafas. Eu digo, he comprado unas gafas. Então, sempre importante que vocês lembrem dessas palavras. Além de gafas, tem, por exemplo, a palavra vacaciones, que são férias, em português, não é? Também sempre no plural, ok? Bueno, e também se utilizam aí com o significado de algunos, algunas ou aproximadamente. Então, quando vocês querem dizer mais ou menos, aproximadamente, muitas vezes vamos utilizar unos, unas, como em português também, tá? Então, vamos lá, olha os exemplos. Unas mesas pode significar algumas mesas. Unos 100 quilômetros, aproximadamente 100 quilômetros. Então, eu posso dizer assim, ele estava a mais ou menos 100 quilômetros, ou a uns 100 quilômetros. Nos dá essa ideia de proximidade, mas não de uma certeza. Em espanhol, isso também acontece, tá?
¿Tranquilo? Pues bien, entonces, después aquí de los artículos indeterminados, tenemos los artículos determinados. Como diz o próprio nome, eles determinam algo, eles especificam algo, eles dizem que é essa coisa em particular, uma coisa em particular. Então eu digo, Maria é la novia de Carlos. Quando eu digo que ela é a namorada do Carlos, eu digo que ela é a única, tá? Se eu dissesse Maria é una novia de Carlos, eu daria a entender que ele tem várias namoradas e ela é uma delas. Quando eu especifico e determino, olha, é esta, somente esta, é uma coisa particular, eu utilizo, então, os artigos determinados, artículos determinados. Em espanhol, são, entonces, ellos, el e los, no plural, é o masculino, la e las, no plural, o feminino. E aqui o lo, que é um tipo de pronombre neutro, que vamos a ver já. También, cuando algo ya se ha hecho referencia previamente o se encuentra presente frente a los interlocutores. Então, quando você já estava falando sobre algo ou está ali na tua frente o objeto, você também determina, especifica qual é e acaba utilizando esse tipo de artigo, o artículo determinado. Então, quando eu digo el helado está rico, eu quero dizer o sorvete está gostoso, eu digo assim, o sorvete, este sorvete aqui que eu estou tomando está gostoso. É um sorvete específico, ok? Então, aqui, el. Tranquilo? Bueno, pues entonces vamos a seguir aquí con una importante observación. Fíjate. Con sustantivos femeninos que empiezan por A o HA, por que é importante lembrar A ou HA? Porque isso aqui faz som de A mesmo, não é? Lembra que o H não tem som? Então, quando eu tenho palavras que empiezan por este sonido de A mais forte e estão em singular, então eu cambio o artículo la, que é feminino, por el artículo el, pero a palavra sigue sendo feminina. Então, muitas vezes, para evitar aquele choque da mesma letra, nesse caso, um choque de vogais, o choque da letra A, eu vou fazer o seguinte, eu pego palavras que são femininas, como agua, e começam pela primeira sílaba mais forte com som de A, e ao invés de dizer la agua, eu digo el agua. Por quê? Porque se eu dissesse rapidamente, eu acabaria unindo esse som do A. Ele iria se chocar e diria l'água, não é? Aí eu uso esse el para que esse choque não aconteça então. Mas a palavra continua sendo feminina. Tanto que no plural, ó, eu usei o las aguas. Por quê? Porque o S impede que esses dois As se choquem. Isso acontece, então, com as palavras que começam pelo som de A mais forte. Outro exemplo, hacha. Hacha com H, mas ele não tem som, então o som fica de A. Hacha é um tipo de machado, é uma machadinha, tá? Então, eu digo el hacha, mas ela é uma palavra feminina, portanto, no plural, las hachas. Aqui, el águila es muy lista. Lista, ou seja, inteligente, esperta, está aqui no feminino. A característica está no feminino, porque a palavra águila é feminina. Eu só troquei o lá pelo el para que não houvesse, então, o choque dos dois As. Por isso, no plural, essa frase ficaria las águilas son muy listas, porque esse S impede o choque entre os dois As. Ok? Lembrando que isso acontece só quando a primeira sílaba começa com som de A e é a mais forte da palavra. Por exemplo, a palavra amiga, não vai acontecer isso na palavra amiga. Por quê? Amiga, o som mais forte aqui é o mi. Então, a palavra começa com esse som de A, mas a sílaba mais forte é o mi. Por isso, eu posso dizer tranquilamente la amiga.
Por quê? Porque o som que vai ser forte aqui é o Mi e não vai ter um choque de sons então aqui, tá bom? Então tem que ser a primeira sílaba mais forte, a começar por A, ¿vale? Pues bien, entonces aquí era una observación acerca de los artículos determinados. Una cosa interesante aqui, entonces, ahora, es el artículo lo, que é, então, uma forma neutra, que nós falamos desses artigos. Se utiliza delante de adjetivos, ou seja, de características das coisas. Então, lo interessante, de particípios, quando nós estamos falando de palavras que acabam geralmente em ado, ido, passado, comido, sucedido, e ordinales substantivados, ou seja, quando eu vou falar também aí de uma organização das coisas, os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, como nome de algo, tá? Mas aí, para tornar esse uso do lo mais fácil, eu tenho uma dica para vocês. Vocês precisam pensar que vocês vão usar o artigo el quando vocês puderem colocar essa frase no plural e colocar então isso no plural. Por exemplo, se eu digo el ventilador está roto, o ventilador está quebrado. Se eu colocasse no plural, los ventiladores están rotos, tranquilo, é possível. Então é possível colocar essa frase no plural. Mas quando eu digo assim, lo interessante es que no hay ningún cambio. Então, eu digo assim, o interessante é que não há nenhuma mudança. Nesse caso, eu poderia dizer assim, los interesantes es que no hay ningún cambio. Eu poderia dizer, os interessantes é que não tem nenhuma mudança. Não. Então, se eu não posso colocar isso aqui no plural, porque não faria sentido algum, eu uso lo ao invés de el, ok? Isso vai tornar, então, um pouco mais fácil o uso do lo para vocês, vale? Bueno, pues entonces aquí, otra cosa que se relaciona a estos artículos determinados são as formas contractas. Então, quando você precisa unir uma preposição a um artigo. Em português, isso acontece demais, tá? Nós temos essa união aí em várias ocasiões. Em espanhol, ela só vai acontecer em duas ocasiões, com o el e o a, e o de e o el. Então, por exemplo, em português eu tenho o a mais o o, que vira ao. Vou deixar aqui entre aspas porque tá em português. Ok, em espanhol, a é a mesma preposição mais o el. Então, vai virar al, ok? Então, nessa frase aqui, vamos a algum lugar. A que lugar? El supermercado. Ou el super. Então, ao invés de dizer vamos a el super, eu digo vamos al. Eu uni essa preposição com esse artigo. Então, é o ao do português, que em espanhol vai ser al. ¿Ok? Después, tenemos aqui de más el, que aí vai virar del. Em português, nós temos aí de mais o, que vira do. Ok? Em espanhol, então, o do é del, tá? Então, es el libro del professor, ao invés de dizer es el libro de el professor. Isso acontece em espanhol só no masculino. Em português, se eu junto a com a, eu viro a com crase. Uni. Se eu junto de com a, fica da. Então, é o livro da professora. Em espanhol, isso não acontece. Então, vamos a la escuela, separado. A la escuela. E também aqui o del, se fosse feminino, professora, de lá. Ok? Então, aqui também continuou separado a preposição do artigo. E essa união acontece só no masculino. Entre parênteses, aqui eu tenho alguns exemplos de
de uma situação em que não há essa união. Por exemplo, vamos a El Escorial. É um quadro de El Greco. Por quê? Porque El Escorial é o nome do lugar. Então, eu não vou juntar o a com o el, porque esse artigo el é parte do nome do lugar. Aqui também, eu não vou juntar o artigo de, a preposição de com o artigo el, porque el é parte do nome deste autor, desse pintor, perdão, que é El Greco, ok? Então, quando fizer parte do nome próprio esse el, eu não preciso fazer essa união. Do contrário, eu vou unir sempre. A mais el vira al, de mais el vira del. ¿Vale? ¿Tranquilo? Pues bien, entonces, seguimos con los artículos, hablando ahora de sus omisiones. O sea, quando não se usam artículos. Porque muitas vezes, em português nós usamos artigo em alguma coisa, em espanhol não. Então, vamos ver quando é que isso acontece. La maioria de nomes de cidades, regiões e países. Então, você não precisa usar o artigo com nomes de lugares assim. Vejam, então, Pablo viene de Madrid. Eu não preciso dizer que ele viene de la Madrid, que é uma cidade. Só de Madrid. Não usei o lá para indicar que é uma cidade. Vive em Argentina. Não preciso dizer vive en la Argentina, ok? Porque é o nome de um país. Em alguns momentos, vocês vão ler textos e ouvir pessoas falando vive en la Argentina. Tá errado? Bom, não tá errado porque, assim, em muitos países aqui na América se utilizam artigos com nomes dos países. Ok, tá? Mas não precisa, tá? Os espanhóis não usam nunca. Existe uma exceção. Qual é a exceção? Quando eu tenho nomes de lugares no plural. O plural vai me exigir artigo. Então, eu digo viaja a los Estados Unidos. Ok? Se eu falasse Espanha, eu não precisaria usar viaja a Espanha, viaja a Alemanha. Ok? Mas no caso aqui, Estados Unidos está no plural, então eu preciso usar o artigo los. Se fosse, por exemplo, outro lugar em plural, também é necessário utilizar, aunque não seja Estados Unidos. Uma coisa mais, além disso, além do plural, composto também, nomes compostos, composto. Por exemplo, Reino Unido. Viaja al Reino Unido, porque eu usei o el, tá? Então, quando eu tenho nome do lugar em plural ou é composto, tem duas palavras, eu preciso utilizar então um artigo. A los Estados Unidos, al Reino Unido, ok? Bueno, perfeito. Delante de los meses tampouco se usa artículo, então não falo o fevereiro. Em português eu também não falo, isso facilita. Então eu digo assim, fevereiro tiene 28 dias. Fevereiro é um nome? É, mas eu não preciso usar artigo diante dele, diante de nenhum mês, ok? Bueno, com estações del año e meios de transportes, que se usam a preposição en. Então eu não preciso dizer, em português eu digo no verão, que é em mais o, e fica no verão. Então, eu uso artigo em português. Em espanhol, não. Então, eu não digo en el verano. Eu digo simplesmente en verano. Ok? En primavera, en otoño, com todas as estações. E também com os meios de transporte, porque se usa sempre a preposição en. Então, sempre ir de carro, de avião, em espanhol é en, com qualquer meio de transporte. Nós já vimos isso também lá no nível básico. E bueno, aqui com as palavras outro e meio tampouco se hace falta. Quero outro café. Café é o nome de algo? É, mas aí eu estou usando a palavra outro, então não preciso de artigo, porque já está determinado, né? Nos encontramos a medio caminho. Aqui também, eu usei a palavra medio, eu não preciso usar o el para dizer que é caminho, ok? Para determinar a palavra caminho. Bueno, com outros dois verbos, aqui, llevar e tener, tampouco se necessita.
Quando eu falo llevar gafas, en el sentido de usar, trabajamos esto en otras unidades acerca de las ropas, o sea, cuando decimos usar una ropa, vestir una ropa, podemos utilizar también el verbo llevar. Entonces, con el verbo llevar no hace falta artículo. Eu não preciso dizer assim, llevar unas gafas, llevar las gafas. Simplesmente llevar gafas é suficiente. E aqui com o verbo tener também. Eu não preciso dizer ele tem um carro. Eu posso dizer ele tiene coche. Então, não necessariamente eu tenho que usar artigo, ok? Em português nós usamos, novamente, eu digo ele tem um carro, né? Eu não digo ele tem carro. Posso dizer, mas é bastante comum ouvir ele tem um carro, né? Então, em espanhol também acontece isso. Com hablar, aprender, entender um idioma. Então, quando a gente está falando de idiomas, eu não preciso utilizar artigo, ok? Então, eu digo assim, aprendo espanhol, entiendo italiano, hablo português, japonês. Então, entre esses verbos e o idioma, não é necessário que vocês utilizem nenhum artigo, ok? ¿Sí? Pues bien, entonces, trabajando un poco estas cuestiones en un ejercicio, quiero que pongáis aquí el artículo indeterminado y el determinado que se relaciona a estos nombres aqui, a essas palavras aqui. Lembrando que tem que ver se é feminino, se está no plural e por aí vai, ok? Entonces, damos al pause ahora y hacemos el ejercicio. Bueno, volviendo aquí para corregir entonces, bicicleta, indeterminado, una, determinado, la bicicleta, una bicicleta. Libro, el, coche, el, nube, una. Aqui não é um M, aqui é um N, tá? Então aqui, vamos lá, N, caneta. Una, lá. Unas, las. Lembrando que vacaciones é uma dessas palavras que acaba sempre sendo utilizada no plural, tá? Bueno, aquí un otro ejercicio entonces con la preposición y su artículo determinado. Usa las contracciones quando necessário. Então, vocês vão ver aí que vai ter preposições e vocês vão ter que pôr o artigo necessário. É masculino, é feminino, é plural, é singular. E aí, em alguns casos, ao colocar a preposição mais o artigo, vocês vão precisar fazer aquela contração, unir os dois. Então, eu quero que vocês preencham aí. Damos al pausa e volvemos depois. Bueno, voy a corregir primero y después yo leo todo, ¿vale? Entonces, la letra A teníamos aquí del. La letra B teníamos aquí al. La letra C de la letra D a los y la letra E al. Então, vamos lá. Não te olvides del café. Por que del café? Ele fala aqui que eu preciso utilizar a preposição de mais o el café, então aí eu vou unir e ficar del café. Aqui eu uso a preposição a, e o pai do Luiz é el padre de Luiz, então a mais el ficou al. Aqui é o diretor de la escuela, de, mas aqui o artigo que cabe à escola, que é lá, eu não preciso fazer essa união, que está no feminino. La letra D. El verano passado me fui de viaje a los Estados Unidos. Aqui eu tive que usar o los, mesmo sendo nome de país, porque além de ser um nome composto, ou seja, um nome com duas palavras, ele também é plural. E a letra E, ¿por que não vienes al teatro con nosotros? Venir a algum lugar e el teatro, por isso unindo os dois, al, ¿vale? Bien. Bueno, chicos, pues entonces esta fue nuestra clase de repaso acerca de los artículos y vamos a seguir estas clases repasando cosas que ya hemos visto, pero ahora con otro tema, ¿vale? Nos vemos. Adiós.